amados? Amém. Como é gostoso louvar a Deus. Como é bom a gente louvar quando o nosso coração é sincero com Deus. Não dependemos de circunstâncias, mas dependemos apenas de adoração. Os verdadeiros adoradores começam adorando Deus em espírito e em verdade, na rua, na casa, no trabalho. Quando chega na igreja é uma sequência, uma continuidade da adoração, amém? Amém. E nós queremos viver assim, sentir isso, viver isso, porque isso nós vamos viver eternamente. Hoje nós vamos falar sobre o destino inabalável do homem. Vamos falar sobre o que é abalável e o que é inabalável. As promessas, a palavra de Deus nos fala. Abra sua Bíblia comigo no livro que escreveu o escritor aos Hebreus, no capítulo 12. Aleluia. Capítulo 12. A partir do versículo 18 até o 28. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais. E quando os ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. E até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos nos céus, e ao Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, a uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Pode sentar, irmãos. Nós, amados, o povo de Deus, somos chamados por Deus para entrarmos em um reino inabalável, algo que não se abala, algo que não se rompe, que não desmorona. Então, nós vamos entender um pouco. Nós vivemos hoje, amados, em coisas abaláveis. Nós vivemos num mundo em que tudo que se vê hoje pode amanhã não existir mais. São coisas abaláveis. E quando você olha para frente, você olha para a eternidade, o que você vê? O que nós podemos olhar para o futuro? Muitas vezes nós ficamos tão limitados a nossa visão, que nós só conseguimos enxergar o amanhã. Nós só conseguimos enxergar as coisas de perto. Mas Deus nos chamou para enxergarmos as coisas distantes, inabaláveis, que não podem ser mudadas.
e nem abaladas. Nós vemos que o salmista no Salmo 11, e já falamos sobre isso numa das mensagens, que ele fala quando os fundamentos são abalados, o que pode fazer o justo? Agora nós vemos e queremos falar hoje sobre o que é abalável e o que não é abalável, e talvez nós vamos hoje focar, tirar o nosso foco das coisas abaláveis, para então focarmos o ideal de coisas em nossa vida que são inabaláveis, que são eternas. E nós podemos fazer isso, porque nós vimos que o escritor aos Hebreus, ele está de uma certa forma mostrando aqui a grandeza das coisas que Deus tem preparado para nós, e também mostrar a fraqueza das coisas que o mundo tem e que as pessoas têm confiado nelas. De muitos modos, este escritor aos Hebreus nos leva a mostrar um tributo, algo que Deus tem colocado como poder na história. Deus é o Senhor da história. Ele conhece o ontem e o hoje e o amanhã como se fosse tudo hoje. Para Deus não há nada escondido, para Deus não há nada que o surpreenda. Embora existe hoje uma corrente, uma linha de pensamento nos teólogos que dizem que Deus não prevê certas catástrofes no mundo, Ele não pode fazer isso. Então eles dizem que Deus é pego de surpresa. Uau! O livro de Hebreus, ele começa reconhecendo as várias formas pela qual Deus comunicou as suas verdades. Então, no capítulo 1, versículo 1, Deus disse que antigamente Deus falou a nós pelos profetas, mas hoje, nesses últimos dias, Deus tem falado a nós pelo seu Filho. Então Jesus Cristo veio e anunciou as coisas que são e as coisas que virão, as coisas que hão de ser. João foi chamado na ilha de Patmos, e lá ele viu as coisas que são e as coisas que depois destas vão acontecer, e escreveu em Apocalipse o futuro e o final de todas as coisas, e o estabelecimento do reino eterno e inabalável do nosso Deus. E é por isso que nós, como crentes em Jesus, precisamos entender e viver, não para as coisas que são abaláveis, mas sim para as que são eternas. E para isso precisamos conhecer um pouco mais do que a palavra de Deus nos diz. Interessante que Deus, Ele quis que toda a humanidade pudesse ter a oportunidade de ser salva, por isso Ele mandou Jesus Cristo vir ao mundo. Então, nós vemos e cremos e pregamos que só Jesus salva, que não é religião, que não é qualquer outro ritual que pode nos levar à salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. E interessante que em toda a epístola dos Hebreus, o escritor mostra o que tinha no Velho Testamento, que foi registrado, e compara com a maravilhosa e gloriosa presença do Senhor Jesus, nele, em Jesus, cumprindo todas as coisas que foram anunciadas no Velho Testamento. E nós hoje vivemos, amados, algo interessante. Os israelitas foram levados ao Monte Sinai, e lá no Monte Sinai Deus deu a lei a Moisés, mas a experiência foi tão terrível da presença e da glória de Deus naquele monte, que a Bíblia diz que havia terremoto, e saía fumaça e fogo, e Moisés estava lá em cima. E a Bíblia diz que Moisés ficou tão aterrorizado, e que ele tremia, ele estava apavorado com o que estava acontecendo, e o povo ficou com tanto medo que pediu, que não queriam nem chegar perto. Até um animal que se chegasse perto do monte morreria, e causou medo. Diferença agora, o escritor dos Hebreus nos leva para outro momento, um momento onde descreve
os cristãos indo ao Monte Sião. Já não é o Monte Sinai. O Monte Sinai é lei, é maldição. O Monte Sinai mostrava os mandamentos que condenam o homem. E o Monte Sinai mostra a graça de Deus. Mostra o pagamento dessa dívida impagável. O Monte Sinai não prometeu salvação. O Monte Sinai trouxe lei, trouxe condenação, para que todos deviam obedecer os mandamentos, mas tropeçando num, era culpado por todos. E a Bíblia diz, portanto, ninguém é justificado pelas obras da lei. Então, o que fazer? Como nós podemos entender, amados, tudo o que está escrito? Até mesmo Moisés, como nós falamos, confessou o pavor dele quando ele viu. E o escritor aos Hebreus, ele mostra para nós, no versículo 22, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos em prisão, chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia. Uau! Que diferença agora. No monte ninguém podia se aproximar. No outro é convidado a louvar junto com os anjos. No Monte Sinai, o medo. No Monte Sião, a graça e a liberdade. Somos livres. Livres do pecado, livres do poder das trevas, livres da condenação eterna. No Monte Sião é onde se vê a verdadeira liberdade. Sabe, em coisas que nós podemos ver, um grande número de anjos, como diz aqui, nós chegamos a este lugar. Tende chegado ao Monte Sião. Você tem chegado à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Amados, vamos cantar junto com os anjos. Se é tão gostoso cantar aqui junto com os irmãos, no sentimento da presença de Deus, que nós nos emocionamos. Você imagina milhões e milhões, milhares e milhares de anjos afinados, num grande coral, adorando e louvando o nome do Senhor. E você e eu estamos lá. Presença de Deus, a glória do Senhor, os anjos gloriosos, criados por Deus, louvando e adorando a Deus, e você e eu juntos. É por isso que os autores de alguns hinos da harpa dizem: ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. O crente, amados, ele tem que viver para isso, e viver disso, se alimentar dessa esperança. Não podemos nos alimentar de esperança de coisas abaláveis. Tudo que este mundo tem oferecido é abalável, vai acabar. Não tem estrutura para se firmar diante de qualquer coisa que acontece nessa terra. Mas aquele que confia no Senhor, que coloca a sua confiança nas coisas inabaláveis, que tem esperança da glória, que pensa nas coisas que são de cima, que não pensa, não pretende e não vive para juntar para si tesouros na terra, mas obedecendo e ouvindo o que Jesus falou: ajuntais para vós tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, a traça não rói e o ferrugem não come. Nós estaremos, amados, com um grande grupo de anjos lá no céu. Nós estaremos louvando a Deus. Essa terra e a vida aqui na terra vai desaparecer. Tudo que você vê hoje de tão bonito, tão estruturado, tão forte, tão grandioso, vai acabar. São abaláveis. Por mais firme que possam parecer, por mais indestrutíveis que possam querer dizer, vai desaparecer. Mas quando todos os crentes se juntarem em louvor a Deus por sua graciosa provisão de salvação, aleluia, tudo mais ficará sem comparação. Nós hoje vemos as obras dos homens
e ficamos extasiados, né? Os homens conseguem criar espetáculos maravilhosos aos nossos olhos. Esses dias muitos de vocês viram os Hanabis, aquela explosão de coisa que faz desenhos nos céus e a gente fica extasiado, acha tão lindo e maravilhoso, é bonito, mas tudo isso, amados, é abalado, termina, acabou. É coisas que não são eternas, são passageiras, efêmeras, são coisas que não têm sustentação para permanecer, apenas mostram e desaparecem. É assim que é Hanabi? Aí sobra fumaça. Okay. Mas é isso que nós queremos? Coisas que enchem nossos olhos, mas não conseguem encher nossa alma. Nós temos que pensar, amados, que você e eu fomos tirados do mundo para irmos em direção a um lugar de eternidade, e para isso temos que olhar para as coisas eternas e deixar que as coisas da terra Deus cuide para nós. Jesus falou isso em Mateus 6. Porque o Pai Celestial sabe que você precisa nessa terra. Ele sabe tudo que você necessita de comer, de beber e de vestir. Ele diz, Pai Celestial sabe, mas deixe essas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, Deus vai acrescentar para você. Por quê? Porque Ele quer que você tire o foco de coisas abaláveis, de coisas que se desfazem. E quer que você foque sua mente, o seu coração, o seu entendimento, a sua vontade, os seus ideais em coisas inabaláveis, que não vão terminar, que não vão acabar aqui na terra, que vão permanecer para sempre. E você e eu somos convidados por Deus para seguirmos nessa caminhada junto com os anjos eternos também. Os anjos já contemplam a glória de Deus, servem ao Senhor, e a Bíblia diz que eles são nossos conservos, que nos ajudam, nos protegem. Muitas vezes nós nem sabemos que eles estão por perto, nem temos ideia, mas eles estão nos protegendo de tantas coisas. Imagina você vendo esses gloriosos seres celestiais e junto com eles adorando a Deus. Oh, aleluia! E quando eu olho aqui para frente e vejo essas jovens adorando a Deus e com o coração contrito, eu digo que como será naquele dia, juntos com os anjos. Eu creio que a nossa rouquidão vai acabar, né? A nossa voz esganada, esganiçada vai também mudar, porque seremos perfeitos. E a perfeição, ela aperfeiçoa tudo. Deus vai fazer tudo novo. Um corpo glorificado, glorioso, incorruptível, que não tem nada de errado. E aí, quando abrimos nossas vozes, junto com os anjos, vai sair aquela voz que você sempre quis ter. Voz gloriosa que adora ao Senhor. E sabe quanto tempo vai durar isso? Eternamente. Não é hoje. Hoje nós temos tantas incertezas, né? Você olha para trás e muitas vezes você vê quantas esperanças você tinha e quantos sonhos que hoje já não são mais realidade. Porque você estava colocando toda a sua confiança em coisas abaláveis. Mas quando Deus chamou você e chamou a mim, é porque Ele queria que você entendesse o que realmente é riqueza. A maioria veio para o Japão a buscar riqueza, buscar um meio de vida melhor, buscar prosperidade, e não é errado, porque isso é a intenção de todo mundo, mas muita gente, nós já despachamos muita gente para o Brasil, que vieram para a igreja, se converteram e descobriram que a verdadeira riqueza que eles vieram buscar no Japão, Deus deu, foi conhecer Jesus, foi ser salvo. E eles disseram, muitos casais e famílias disseram, estamos voltando para o Brasil, não estamos levando dinheiro, mas viemos buscar riqueza e dinheiro, só que agora estamos levando a maior riqueza que poderemos ter, porque conhecemos Jesus e estamos indo salvos para o Brasil. E eu vejo isso como o descobrir de coisas eternas.
de as coisas abaláveis que estão aí para ser destruídas e acabar, já passam a ter segundo plano na nossa vida. Nós precisamos viver no mundo, nós precisamos das coisas deste mundo ainda, porque estamos aqui, mas isso vai ser por pouco tempo. Até quando? Eu não sei, mas a qualquer momento nós podemos ser chamados pelo Senhor. Vem embora, vamos sair daqui, dessa terra, porque o tempo de vocês acabou. O sofrimento também, as tristezas também, as lágrimas eu vou enxugar. E vem, vamos ficar juntos para sempre. Porque vocês renunciaram ao mundo, porque vocês rejeitaram o pecado, porque vocês aceitaram a mim como Salvador. Então agora é a minha vez de levar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Glória a Deus, por isso devia ser o nosso meditar diário. De onde vim, quem eu sou e para onde vou. Eu vim do mundo de pecado, de perdição, de tristeza. Agora hoje eu sou espiritual, conheci Jesus, ganhei a vida eterna, perdão dos meus pecados, sou a habitação do Espírito Santo. E para onde eu vou? Estar com Cristo para sempre. A partir de agora eu não morro mais. Porque Jesus em mim é a esperança da glória, a eternidade já está em mim, está em você, quando aceitou Jesus, porque o Espírito Santo habita em você, e você é a propriedade de Deus. Deus diz, agora é meu, está aqui. É o selo. Esse selo significa a garantia de que você é a propriedade de Deus, e seu endereço já está certo, morar com Ele para sempre. Então, o que nós podemos mais querer agora? Imagina você que você pode estar gastando muita energia e muito tempo por coisas perecíveis, por coisas abaláveis. E você está gastando e deixando de adorar a Deus como deveria adorar e servir a Deus como deveria servir, gastando o tempo e energia com coisas que vão acabar. Quando você devia deixar o primeiro lugar na sua vida para as coisas eternas e inabaláveis. Colossenses 3, Paulo fala, se já ressuscitastes com Cristo, então olhai para as coisas que são de cima, e não para as que são da terra, porque tudo que está na terra é passageiro, mas as que são de cima são eternas em Deus. Oh, glória! Então eu vou correr atrás disso. Interessante, amados, que Deus vai abalar os fundamentos da terra. Já está escrito na palavra e está começando a acontecer. Nós, como já falamos, já podemos ouvir o tropel do cavaleiro branco chegando. Aquele cavalo de Apocalipse dos 4 cavaleiros. O primeiro cavaleiro de branco já está chegando. Nós podemos ouvir o barulho das patas do cavalo galopando com a força, vindo sobre a terra. Sabe, cavalo significa força. Aquele que vai dominar, que vai imperar. O cavalo branco, aquele homem de branco com a coroa, vestido de branco, vencendo, e para vencer não é Jesus, aquilo é o anticristo, que está chegando. Mas antes dele reinar, Jesus vai ter que tirar sua noiva da terra. Mas se você diz, quando será o arrebatamento, pastor? Eu não sei quando vai ser, mas eu só sei que eu estou me preparando, porque não vai demorar, pode ser até hoje. Antes de acabar esse culto, nós podemos ser chamados para sair daqui. Agora a pergunta é, será que todos nós vamos sair daqui? Em que nós estamos pondo a nossa confiança? Em quem nós estamos colocando o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso ideal? É isso que é importante. E essa mensagem vem para mostrar a você, identificar você com uma pessoa que tem um destino inabalável, tem um futuro perfeito e eterno, e por isso que você não pode gastar tempo ou perder-se em tudo isso que está aparecendo, que é tão grandioso que o homem e o mundo oferece, sendo que é tão passageiro, de um momento para o outro pode acabar. Que segurança pode dar a você o dinheiro? As riquezas são fundamentos abaláveis, mas precisamos deles.
Mas não se preocupe, se você der o primeiro lugar ao reino de Deus, tudo que você precisar, Deus vai colocar na tua mão. Deus vai abençoar a tua sementeira, vai abençoar o teu trabalho. Aonde você colocar a sua mão, Deus vai prosperar. Aonde você colocar o teu pé, Deus vai te dar. Porque aquilo que for necessário fazer nesta terra, para cumprir o nosso propósito aqui, Deus vai estar conosco para fazer. Glória a Deus. Mas, não se esqueça que o foco não é esse. Isso são as consequências. O foco é servir a Deus em primeiro lugar. As consequências e as bênçãos que vêm seguindo você através disso. Você não irá correr atrás da bênção, ela te acompanhará. Essa é a promessa de Deus. Amém? Então, nós vivemos, amados, num mundo de grandes coisas, mas dominado pelo poder terreno. Nós vivemos num mundo, amados, que os líderes mundiais, os sistemas ameaçam-se uns aos outros, competem por dominar, por ter domínio, mas todas essas estruturas que você pode ver hoje, que você pode observar, são transitórias e são abaláveis. Quantos reinados já tiveram no mundo? Quantos impérios o mundo já teve? E onde estão eles hoje? Acabaram-se. Durou 400 anos, durou 500 anos, mas acabou. E o mundo continua, o tempo continua passando. Em que nós temos colocado nossa confiança, amados? É interessante que na história, os reinos e os países alcançaram o poder somente para se desintegrarem depois com esse poder. O próprio poder que eles tinham, o Império Romano, se você ler a história do Império Romano, eles se degradaram tanto, com tanto poder que tinham, que eles mesmos se destruíram. Eles mesmos se destruíram. Então, interessante que algumas vezes, até cristãos como nós, somos tentados a estabelecer o reino de Deus como poder terreno, confiando no que o governo pode ajudar, confiando no que as pessoas podem ter, confiando no dinheiro que teremos para fazer esse reino, quando na verdade, amados, tudo isso vai nos fazer ver que todo o nosso esforço vai também se desvanecer junto com os ímpios. As próprias mãos. A palavra de Deus e o reino de Deus permanecerão para sempre. Quando você confia na palavra e obedece à palavra, você também viverá para sempre e você será inabalável. Ninguém pode abalar a estrutura de alguém que confia no Senhor e na sua palavra. O homem pode ser atormentado, humilhado, mas não perde a sua confiança em Deus, porque ele sabe que ele crê naquele que é todo poderoso. Interessante que a fé na obra salvadora, a fé em Jesus Cristo, aleluia, na cruz, nos faz e nos torna cidadãos dos céus. Quando você crê na obra de Cristo, você se tornou cidadão dos céus. Céus demonstra e denota inabalável. Algo que não se destrói, algo que é eterno. Então, se eu me tornei cidadão dos céus, eu também sou indestrutível, inabalável. Uau! Você pode se alegrar com isso? Aleluia. Você pode crer nisso. Porque parece que fica difícil você... É tanta coisa tão vulnerável hoje em dia, não é verdade? Os homens fazem os computadores e aí vem os vírus e entram nos computadores, destrói tanta coisa. Pessoas no cartão de crédito dentro do computador porque colocaram o seu número lá. Os hackers invadem o computador, descobrem a sua senha e tiram seu dinheiro. E tudo aquilo que você acreditava que era só você e ali, você percebe que todo mundo pode ver. Você fica... O próprio Estados Unidos, com toda a sua tecnologia, e eles guardam segredos a 7 chaves, mas alguém vai lá e entra no computador e abre para o mundo as informações, e aí então dá um alvoroço no governo.
Os Estados Unidos se gabava que até uma mosca que voasse nos céus da América, e principalmente perto de Washington, ele seria identificado essa mosca e derrubaria em poucos segundos. Só que eles não imaginavam que o mal que estava para acontecer estava dentro deles, não fora deles. Eles mesmos treinaram os terroristas. Os terroristas fizeram aula de aviação e aula de explosivos dentro do próprio Estados Unidos para atirar no próprio americano. E derrubaram as torres gêmeas preparadas pelos próprios americanos. Sabe, muitas vezes nós estamos tão preocupados com estar externamente, enquanto que dentro de nós alguma coisa muito mal está sendo formada. Se nós não tomarmos cuidado, ela pode explodir, tá? E fazer muito prejuízo em nós. Onde estão os seus objetivos, seus ideais? O que você tem programado para você nesses dias? Qual é a sua busca? Qual é a sua motivação para estar buscando a Deus? Você pode estar com uma bomba dentro de você. E a qualquer momento ela pode ser explodida. Mas se você observar o que aqui diz, a palavra de Deus diz que o seu reino e a sua palavra permanecerão para sempre, e a fé em Jesus Cristo nos torna cidadão desse reino, e não precisamos temer qualquer abalo que venha sobre este mundo, porque já estamos a caminho do reino inabalável. Já entramos nesse reino, e à luz de tudo isso, amados, como devemos viver? Agora aqui sim que vem a coisa mais importante dessa mensagem que eu queria encerrar aqui. Se somos e queremos e objetivamos isso, reino inabalável, sermos eternos, o que devemos fazer? Como devemos viver? O autor da Epístola aos Hebreus, ele responde, amados, de uma forma concisa. Ele diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, veja, você e eu já recebemos um reino inabalável, porque Jesus está em nós, então a esperança da glória está em nós. Retenhamos a graça. Então você tem que reter a graça. Que é graça? Graça é entender que você hoje é salvo pela graça, isso é por misericórdia, porque Deus quis, Jesus morreu por você, e você creu em Jesus, os seus pecados foram perdoados, você é livre, você está na graça. Retenhamos essa graça, e por essa graça, vivamos e sirvamos a Deus com ela. Isso é, você é livre, você vai servir a Deus, você não tem que servir ao pecado mais, você não tem que servir à iniquidade mais, você serve a Deus porque você é livre. E servir a Deus de uma forma agradável. Então, para servir a Deus de uma forma agradável, temos que entender que é conforme Deus e não conforme nós. Não é o que eu acho, que eu penso, é o que Deus quer, que é perfeito. E muitas vezes estamos fazendo a obra de Deus, mas do jeito que a gente acha. E não é bom achar, viu, amados? É bom saber, é bom ter certeza. Porque achar é dúvida, ter certeza não. É firmeza. E tudo que é de Deus é firmeza. E Deus fala: ele não quer que você diga talvez sim, talvez não, porque isso a Bíblia diz é do maligno. É sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então o que nós vamos fazer? À luz de tudo isso, como devemos viver? O autor diz o seguinte: sirvamos a Deus de forma agradável, segura aí, com reverência e santo temor. Reverência, amados, é o que mais está faltando hoje. Reverência na presença do Senhor, reverência no culto ao Senhor. Hoje, a falta de reverência na igreja é tanta que as pessoas confundem igreja com um grupo social, ou com um encontro de pessoas que se reúnem ali para se divertir, para assobiar, para pular, para dançar, para se alegrar. E dizem se alegrar na presença do Senhor. Será?
Quando a gente vê tantos movimentos aí, amados, que reúne centenas e até milhares de jovens, mas na verdade a maioria daqueles jovens que ali estão querendo divertimento somente, estão querendo se deixar a carne como se fosse um carnaval, é um aval para a carne se manifestar em alegria, em regozijo, em pular e danças. E até tem os manipuladores de emoções, os motivadores de auditório que vira, tira o pé do chão, e a turma fica pulando e diz, olha, foi uma glória, foi um poder, que poder, que glória. Deus foi louvado nisso, Deus foi adorado nisso. Estão fazendo da casa de Deus casa de baile, de promiscuidade, de irreverência. E muita gente gosta disso. E muita gente quer isso. Eu não tenho nenhum problema, amados. Eu não tenho nenhum problema como pastor dessa igreja que você de repente é tomado por Deus e você pule aí, você cante, você dance. Eu não tenho nenhum problema se isso for de Deus. Mas da carne não. Manifestação da carne traz morte. E muitos estão morrendo, pulando, dizendo que estão tirando o pé do chão para louvar a Deus, quando na verdade estão apenas extravasando sentimentos carnais. Sai dali, não mudou nada a vida dele. Apenas espera o próximo baile, que eles chamam de culto, no final de semana, para eles de novo se divertirem e se alegrarem no Senhor. Interessante que ele fala reverência, santo temor. Duas palavras, amados, fortes. Santo temor. Temor já significa reverência, já significa um medo. Mas o medo não é um medo imposto, mas um medo de respeito. Reverência não significa ter medo, significa respeitar. E por isso que nós, vez ou outra, falamos com relação às roupas que são usadas na igreja ou fora da igreja. Porque se você é irmã, se você é irmão, o templo do Espírito Santo, então o teu corpo não pode ser usado para manifestações de desejos carnais ou sensualidade. Senão você não é a igreja do Senhor. E eu falo para as irmãs que a mesma roupa que você pode usar na igreja, você pode usar na rua também. E a mesma roupa que você não pode usar na igreja, não deve usar na rua também. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo e você não foi chamado por Deus para se expor, para colocar desejo no coração dos homens que vê o teu corpo, e em vez de ver Cristo em você, vê pecado em você, vê adultério em você. E é por isso que nós manifestamos isso diante de Deus, sem falarmos e especificarmos que tipo de roupa deve usar. Mas a Bíblia diz, se vista com honestidade, trajes honestos, com pudor e modéstia. E é isso que nós falamos e vamos pregar. E muitos pastores ficam com medo de falar isso para não perder aqueles irmãos, aquelas irmãs que, embora se vistam sensualmente, com as saias tão curtas que não podem nem se sentar direito, ou com roupas tão atraentes e formadas e coladas no corpo que delineam todos as curvas do corpo dela, e os irmãos olham e ficam pecando porque não conseguem resistir à carne. E chamam isso de liberdade? Isso é libertinagem, isso é prostituição, se prostituindo no corpo, mostrando e fazendo as pessoas desejarem. Isso é pecado diante de Deus. E para não perder essas pessoas, que muitas vezes o seu dízimo é alto, e muitas vezes tem influência na igreja, ficam com medo de pregar, o compromisso do pregador tem que ser com Deus e não com homens. A igreja do Senhor não precisa ser sustentada por dinheiro de ricos, ou de pessoas que têm poder aquisitivo, porque Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele é o dono da igreja do Senhor. Ele quer santidade e reverência na sua casa. Aleluia. Quem quiser se prostituir, vestir roupas inadequadas, então vá para os paticos ou vá para os sunacos,
Porque a igreja é um lugar de reverência, de santidade ao Senhor. E louvado seja Deus, porque eu falo com a igreja santa. Homens e mulheres que têm o cuidado de agradar a Deus com a sua vida, com o seu corpo e com tudo mais. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E devemos agradar a Deus com a nossa vida, com tudo aquilo que vivemos e professamos no mundo. Então ele fala, santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que é santo temor? Santo significa separado. Você não pode, ao mesmo tempo, estar servindo a Deus e se comunicar com o mundo, e gostar das coisas do mundo, e não amar as coisas do mundo. A Bíblia adverte claramente, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque se você amar o mundo, o amor de Deus não está em você. E o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado. Se tira o amor de Deus, o Espírito Santo também sai, e aí? Ficou só corpo. E a pessoa vai para a galera. Vai manifestar todos os desejos. Eu me lembro de pessoas que quando saem da igreja, eu estou desviado, agora eu vou fazer tudo que eu não podia fazer. E a pessoa se prostitui. Para mostrar que agora é livre. Livre de quê? Se tornou escravo da prostituição, escravo do pecado, escravo de tantas coisas. Pensavam que a igreja que a escravizava, quando saiu fora, percebeu que a escravidão estava fora, esperando ela. Só que mostrando liberdade. Você pode fazer o que você quiser agora. Muitas vezes nós vemos que tem crentes que acabam se voltando para isso. E hoje as redes sociais estão se tornando perigosas para muita gente, porque estão se expondo muito. Estão expondo muitas vezes seus sentimentos. Quando está com problema com alguém, coloca lá nas redes sociais os sentimentos que tem para afinetar alguém. Isso fica público para o mundo inteiro ver. E o inferno se diverte com isso. Porque Satanás bate palma quando os crentes estão em problemas um com o outro. Essa é a vontade dele. E quando fazemos isso, estamos fazendo a vontade do inimigo, a vontade de Satanás. Deus nos chamou para a unidade. Deus nos chamou para vivermos em paz. Deus nos chamou para vivermos em comunhão. E se o Espírito de Deus está em nós, essa comunhão tem que existir. Se não existe, alguma coisa está errada com a gente. Essa não é a visão de Deus. Não está havendo santo temor, não está havendo reverência. Isso, aqui ele fala bem claro. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Muita gente achando que Deus não vai condenar as pessoas que estão na igreja e estão andando errado de qualquer jeito. Deus não vai condenar, porque ele é um Deus de amor. Mas um Deus de amor é o mesmo Deus de justiça também. Ele não vai ser injusto com você. Se você anda no erro e no pecado, Deus vai dar a você o que você merece. É o pagamento devido ao merecimento. Mas se você anda no amor de Deus, na comunhão com o Senhor, você anda se santificando, se separando do pecado, se separando do mundo, mesmo que muitas vezes você é criticado por isso. Muitas vezes você tem pessoas que já dizem, você está ficando santarrão, mano. Está na igreja tanto, está na igreja tal dia, está na igreja tal dia. Você vai, que isso? Isso é santarrão. Não ouça, porque essa pessoa está falando, mas não é ela que está falando, é Satanás falando na boca dela para você. Você pensa que Satanás não usa crente, não? Usa. E ele vai chamar você de santarrona, de santarrão. Ih, não precisa ir não. Que é isso? Você faz só uma vez por semana. Olha, já cumpriu sua obrigação. Então, é claro, obrigação não é prazer, não é alegria. Não está no Salmo 122 que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essas pessoas vêm para assistir o culto, não vêm para cultuar. Não fazem parte da família de Deus, mas podem fazer. E é por isso que eles somos chamados, por quê? Um fundamento abalável eu vou deixar de lado, eu vou me preocupar com as coisas inabaláveis, que são coisas eternas, então aí eu vou cuidar desse momento na minha vida. Eu quero, aleluia, chegar a esse ponto. Chegar ao grande alvo de todo aquele que serve a Deus. E qual que é? Versículo 22. Tendes chegado ao monte Sião,
a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia dos santos, a igreja dos primogênitos, arrolados dos céus. Aleluia! Sabe o que é arrolado? Nome escrito no céu. E a Deus, que é o juiz de todos, e aos espíritos dos santos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. A velha aliança, amados, abalou-se. A velha aliança condenou. A velha aliança, aleluia, Jesus a cumpriu. E nós estamos na nova aliança, inabalável, sustentável eternamente, porque Deus é que mantém. A palavra dele não passará. Aleluia, e cremos em algo inabalável. O nosso reino e a nossa existência, o nosso destino é eterno e inabalável. Nada há nesse mundo, nenhuma violência, nenhuma ameaça desse mundo pode abalar a tua e a minha fé, porque já sabemos que somos eternos, que cremos num reino inabalável, que vamos morar na glória com o Senhor para sempre, e nada que possam fazer conosco vai mudar isso, porque nós decidimos isso quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Tudo mais vai perecer. As estruturas humanas, os poderes, as riquezas, os governos, tudo vai romper-se. Daniel viu uma pedra que saía sem auxílio de mãos, rolando e bateu no pé da estátua que Nabucodonosor viu. E essa estátua virou pó. E aquela pedra cresceu e se tornou grande. Sabe o que significa? Deus deu 6.000 anos para os homens estabelecerem seus reinos na terra. E Deus queria que o homem estabelecesse com justiça e paz para que todos fossem felizes. Mas os homens comprovaram que as estruturas que eles criaram são estruturas abaláveis, porque são estruturas que saíram do propósito de Deus. Então Deus agora estabelece um reino que jamais será abalado. Jesus Cristo está chegando. E a partir do milênio para frente, acabou. Todos os reinados do mundo agora vieram ser do nosso Senhor. Sabendo isso, qual reino você pretende continuar? Só lembrando de uma coisa: Deus não aceita dividir você com o mundo. Você tem que optar. Ou eu sirvo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, ou eu vou para o mundo e viver lá no mundo e gozar o mundo por um pouco de tempo, depois saber que vai ser condenado e lançado no inferno. Mas para servir a Deus tem que renunciar e negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir Jesus. Para ganhar esse reino inabalável, você tem que ser, agora não viver mais para você, mas viver para aquele que por você morreu e ressuscitou. Se você está disposto a isso, então você pode se dizer: estou dentro do reino inabalável. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Deus vai abalar os fundamentos da terra, e tudo que você vê hoje, montanhas serão aplainadas. Hoje você vê terremotos que acontecem em partes do mundo. O terremoto que o Senhor vai mandar agora, ele vai abalar a terra inteira de uma vez só. Isso vai ser o maior terremoto que deu em toda a história da humanidade, porque Deus vai dizer: eu vou abalar todos os fundamentos da terra. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. São como os montes de Sião, não se abalam. E nós somos o povo de Deus, escolhido para o Senhor. E quando eu vejo esses jovens, essas crianças, e esses irmãos e irmãs que hoje estão servindo ao Senhor, levante as mãos para o céu e glorifique a Deus, porque você está no reino inabalável. Ninguém pode destruir você.
pode até derrubar o teu corpo e fazer coisas com o teu corpo, mas já não pode mais fazer nada com a sua alma e com a sua eternidade, porque você é eterno em Cristo Jesus. Amém? Tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontável hóstia de anjos, e a universal assembleia. Oh, meu Deus, tudo reunido, tudo junto, e juntos adorando o Senhor. Breve isso vai acontecer. Vamos nos preparar, igreja do Senhor. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos atender esse apelo que continua falando. Enche-se do Espírito, busca o Senhor. Prepare-se. A qualquer momento estaremos lá. Feche os olhos, baixe sua cabeça. Eterno Senhor e Criador dos céus e da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores, inabalável e eterno e glorioso Deus, a Ti nesse momento a Tua igreja aclama, a Ti nesse momento a Tua igreja adora, pois Tu és o único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra e tudo o que há. E sabemos que o Senhor irá abalar em breve todos os reinos do mundo, e também toda esta terra, e tudo aquilo que nela existe estão reservados para o fogo. Mas a Tua palavra diz que aquele que crê no Senhor permanece para sempre, são inabaláveis, porque nós temos uma existência inabalável, um destino inabalável, cremos num Deus inabalável, uma salvação inabalável, e cremos também na eternidade que o Senhor tem nos dado. Por isso, Pai querido, em o nome de Jesus, abençoa os Teus servos, a Tua igreja agora, e que haja uma escolha no coração agora do Teu povo, que queira o Senhor viver eternamente e viver só para o Senhor. No nome de Jesus, abençoa o Teu povo agora. Tira todo espírito contrário, todo engano no coração, todo engano na mente, Senhor, todo engano que vem para confundir a mente do Teu povo, esses demônios que agem na mente, eu repreendo agora, e a Tua igreja repreende, no nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder dos céus e na terra, e nós nesse momento, aleluia, abençoamos a igreja do Senhor, abençoamos a mente de cada cristão aqui presente, e que haja nesse momento um renovado entendimento, uma luz do Teu Espírito que ilumine a mente do Teu povo, e nós fazemos a escolha para a glória e honra do Teu nome, e nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Vamos dar um salve de palmas para Jesus Cristo.